Capítulo 171. Invicto. Embora os Cavaleiros do Zodíaco da cidade de Chambord não tenha participado de muitos confrontos sangrentos, o aprimoramento da força individual da poção Wukong foi capaz de compensar sua falta de experiência. Diante dos soldados de elite do reino de Blackstone, cada soldado demonstrou uma força de luta aterradora. Os escudos que pesavam centenas de libras e machados de formas exageradas pareciam um tubo sem peso nas mãos. Quando balançavam, fortes ventos acompanhavam, e no momento em que um soldado da Blackstone entrou em contato com ele, ele imediatamente desejou nunca ter nascido. Clang com os machados gigantes balançando, qualquer arma, escudo ou armadura era como papel, imediatamente rasgando em pedaços. Veio um escudo golpeava para frente, e dezenas de inimigos voavam como pipas, lutando desesperadamente enquanto vomitavam sangue e voavam pelos céus. Este era a maior parte o confronto de frente. Uma colisão feroz entre forças brutas. Em tal batalha, nenhum soldado comum do exército de Blackstone poderia receber um golpe dos Cavaleiros do Zodíaco da cidade de Chambord. A situação estava exatamente unilateral, como um grupo de tigres atacando um rebanho de ovelhas. Desde o início, foi uma batalha assimétrica, um massacre opressivo unilateral. Apesar do grande número do lado de Blackstone, os design de ruas estreitas dentro da fortaleza de Blackstone tornou-se seu próprio pesadelo. No passado, eles aproveitaram esse design para matar lentamente seus inimigos, mas neste momento, esse campo limitou sua capacidade de tirar proveito da sua vantagem em números. Os 6 grupos de Cavaleiros do Zodíaco, sob o comando de Lampard e os outros 5 líderes de elite, eram como 6 cortadores de gramado implacáveis. Suas lâminas avançavam implacavelmente, e tudo o que os soldados de Blackstone podiam fazer era cair de fileira por fileira, como grama desamparada, e lamentar como pequenas cadelas. Punhos da velocidade relâmpago. Um brilho de luz elétrica explodiu da mão de Lampard, como um sol cegante, apareceu de repente na impressionante multidão de incontáveis soldados de Blackstone. Então, um punho que não pôde ser seguido pela visão aterrissou novamente e novamente nos soldados na frente desse homem ruivo. As figuras à sua frente sentiram-se como sacos de poeira que voavam por todo o céu, e depois se transformaram em névoa sangrenta pelas explosões quando começaram a cair. Onda de choque empilhadora de cadáveres. Após o segundo estágio de crescimento, a montanha de carne de 2 metros de altura, o carcereiro Oleg rugiu. Todo o seu corpo de gordura começou a tremer, e então ele se inclinou, de repente batendo furiosamente no chão. Sob o som ruidoso, 2 grandes rachaduras tipo teia de aranha com seus punhos como o centro rapidamente começou a se espalhar. No momento seguinte, uma onda de choque indetectável a olho nu apareceu de repente no chão e, com inúmeros sons de estalos e pressão, todos os soldados de Blackstone dentro de um raio de 20 metros na frente de Oleg de repente pararam. Uma onda de vento passou, e aconteceu algo terrível, uma fissura apareceu no corpo dos soldados parados. A fenda tornou-se cada vez maior e, finalmente, a pele, o esqueleto, o cabelo, a armadura, o escudo, junto com as armas na mão, caíram no chão como uma estátua de areia colapsada. Esta era uma nova Ultimate Skill que Oleg tinha aprendido com Fei. Habilidade final: os 2 punhos derramavam toda a força física e força de energia na terra e, em seguida, através de um canal especial de energia, ele desencadearia uma onda de superfrequência invisível. Esta era uma onda de choque aterrorizante e mortal, capaz de destruir silenciosamente qualquer material sólido. Ele carregava o sopro da morte, e era difícil se proteger contra ela. Depois de um movimento, à frente de Oleg havia 46 pilhas bem ordenadas de carne e sangue misturadas com os restos de metal. A cena era sangrenta e assustadora. O deslocamento onda de choque empilhadora de cadáveres foi criado depois que Fei alcançou o nível 28 com seu modo assassino com algumas referências ao modo necromante. Depois de chegar ao nível 28, com a ajuda dos canais de energia recém-adquiridos, Fei explorou os canais de energia correspondentes no mundo real e também estudou o pergaminho de energia do estilo Terra que ele roubou do anel dimensional do mago de 4 estrelas Evas. Então ele finalmente criou esse pergaminho.
Fei nomeou este pergaminho de onda de choque empilhadora de cadáveres após lembrar da habilidade do Cavaleiro do Zodíaco Máscara da Morte Onda Cadáver do Submundo, demonstrando sua obsessão com esse anime mais uma vez. O estilo realmente se adequava ao carcereiro Oleg. Esse cara também costumava ser um vilão, e ele geralmente lidava com os mortos, então ele carregava um cheiro de morte. Este pergaminho foi basicamente feito sob medida para Oleg. Há 15 dias, Fei concedeu este pergaminho para Oleg como uma recompensa por começar e cuidar da fabricação de papel e do sistema de esgoto quando ele estava fora. Algumas horas atrás, este gorducho finalmente dominou alguns pontos chaves nesta habilidade, e o efeito já era incrível pela primeira vez em uso. E somente com sua força física atual e nível de energia, tal habilidade só poderia ser usada uma vez dentro de um curto período de tempo e precisava de um certo período de recuperação. Mas desta vez, foi o suficiente para aterrorizar os soldados de Blackstone e ninguém ousou ficar na frente de Oleg. Claro que, para mostrar, os dois profissionais Paul Pierce e Drogba definitivamente não deixariam o homem gordo tirar suas glórias. Mesmo quando Oleg estava usando o seu melhor, os dois cavaleiros do Zodíaco usaram suas próprias Ultimate Skills. Excalibur. O cavaleiro do Zodíaco de Capricórnio gritou da maneira mais exagerada possível. Uma luz dourada brilhou em seu braço e, instantaneamente, seu braço direito tornou-se incrivelmente uma espada dourada indestrutível. Agitando suavemente no ar, um sopro invisível da espada subiu e cortou silenciosamente. Shua instantaneamente, os 60 ou mais inimigos dentro de 20 metros na frente dele foram claramente cortados ao meio na cintura, incluindo sua armadura e as armas em suas mãos. Mesmo a parede do castelo atrás deles tinha um corte de espada de 1 metro de profundidade. Muitos soldados nem sentiram nenhuma dor, e muito menos souberam o que aconteceu. Seus pés ainda estavam correndo, mas a metade superior de seus corpos ficou parada no lugar. Chifre gigantesco. O imenso corpo do Cavaleiro do Zodíaco de Touro, Drogba inclinou-se levemente para a frente. Uma luz dourada brilhou em sua cabeça, e um capacete dourado com 2 chifres gigantes atraentes apareceu. No instante seguinte, as pernas de Drogba desencadearam força explosiva que o enviou correndo para a frente. Eles viram que todos os inimigos que ficaram em seu caminho tinham seus corpos destruídos em pedaços, e de repente as cabeças, braços, pernas, corpos, bundas, começaram a voar por toda parte. Uma investida tão simples de cerca de 30 metros enviou 60 soldados para o inferno. Depois de testemunhar essa cena incrível, o velho Zola e o jovem magro Modric, que estavam localizados dentro do círculo de proteção do exército de Chambord, passaram pelos estágios emocionais, do choque inicial, até o estado atual de ter o sangue fervendo. No entanto, no passado, a fama do rei de Chambord e os cavaleiros sob seu comando já haviam se espalhado e chegado até seus ouvidos, o que acendeu o fogo da esperança, e enquanto seu corpo passava por toda espécie de torturas dolorosas os ajudava a passar por todas as dificuldades. Mesmo que uma vez tenham fantasiado sobre o quão poderoso o rei Chambord e seu exército eram, mas mesmo nas fantasias mais otimistas, eles não imaginaram que eles veriam o que estavam vendo agora. Poderoso. Muito poderoso. Esse grau de força ultrapassou a imaginação de todos os cidadãos de Chambord que foram escravizados aqui. O velho Zola não podia deixar de permitir suas lágrimas rolar em seu rosto enrugado. Agradeço a Deus, nossa cidade de Chambord finalmente tem um poderoso rei e cavaleiros poderosos que podem proteger seus cidadãos. Tal sentimento tão repentino de felicidade era tão irreal. Zola e Modric tentaram esfregar os olhos, assustados com a ideia de que, no próximo instante, viessem a perceber que era apenas uma ilusão. Enquanto seu sangue estava fervendo, o jovem que salvou os dois, a imagem das costas do rei Alexander de Chambord, de repente transformou-se em uma luz roxa e verde no vento louco. Em todo lugar que ele passou, todos os inimigos do reino Blackstone foram cortados pela metade. Mesmo aqueles guerreiros de nível de estrelas que normalmente eram bem respeitados e normalmente chamados de elites não conseguiram sobreviver um instante sob a espada do rei Chambord. Este era um rei verdadeiramente incomparável.
Atire as flechas. Apresse-se e dispare flechas. Uma voz afiada e irritada de repente veio de cima das paredes da fortaleza de Blackstone, e essa voz alta finalmente trouxe os arqueiros de Blackstone que estavam nas montanhas de volta à realidade. Eles lutaram contra o medo e começaram a puxar seus arcos. Rei de Blackstone, eu esperei por você por um longo tempo. Faye gritou, de repente saltou e se atirou em direção ao penhasco de onde veio a voz. As espadas roxa e verde desapareceram, e os dois punhos de Faye atingiram brutalmente o lado da montanha com uma força aterrorizante. Durante este tempo, além de matar todos os guerreiros de elite que poderiam representar uma ameaça para os Cavaleiros do Zodíaco, Faye estava procurando pelo esconderijo do rei de Blackstone. Ele estava certo, sob essa situação, o rei tão ambicioso e brutal certamente se esconderia em um canto para comandar seu exército. Durante aquela manhã, Faye já tinha memorizado a voz do rei de Blackstone, e quando essa voz soou, Faye estava certo de que o falante era definitivamente o rei de Blackstone. Rumblé. 2 golpes aterrorizantes bombardearam o lado da montanha, e a parede íngreme da montanha de repente expôs um poço de 2 metros grande e profundo. Uma grande quantidade de cascalho caiu. Havia, de fato, uma câmara escondida no lado da montanha, e as pessoas escondidas no interior foram instantaneamente mortas pela onda de choque. Faye olhou os cadáveres e notou que o rei inimigo não estava entre eles. Mas, um simples e pequeno selo mágico apareceu na visão de Faye, e foi destruído. Faye entendeu de repente o que aconteceu. Este era um selo mágico de transmissão de voz muito simples, como um alto-falante em sua vida passada, poderia transmitir palavras de outro lado até aqui e ampliá-lo. Parece que o rei de Blackstone estava falando por esse selo mágico agora. Rei de Chambord, você se atreve a atacar minha fortaleza de Blackstone. Você violou a lei imperial. Ei, não fique muito feliz, mais cedo ou mais tarde você será julgado pelo time de julgamento do Império. A voz do rei de Blackstone ecoou no vale. Vá se fuder. Você prejudicou o meu povo, vou trucidar toda a sua cidade. Faye rugiu. Quantas mil pessoas da minha cidade morreram naquele poço da morte na parte de trás das montanhas da sua fortaleza? Como é que a lei imperial não passou por sua mente? O reino de Blackstone deve pagar o preço pelo que fez. Eu juro pelo Deus da guerra, Sua Majestade o Rei Alexander jura com a glória real da cidade de Chambord, vou matar o rei de Blackstone e destruir a cidade de Blackstone.